Bem-vindo você que optou por assistir o nosso vídeo. O tema da nossa apresentação é fluência oral de leitura, uma ferramenta de pesquisa, ensino, avaliação e controle social da aprendizagem, da alfabetização. Eu sou a professora Maria do Rosário, pedagoga, com pós-graduação em educação e psicologia. Então vamos ao que interessa, que é o que é esse teste de fluência oral de leitura de Carvalho que nós criamos em 1990. É um instrumento de avaliação da fluência oral de leitura visando um objetivo bem específico: discriminar, identificar um nível crítico essencial para a aprendizagem escolar. Como se aplica? Através de 30 segundos de audição e registro da leitura oral de um pequeno texto. Como se avalia? Como se classifica a fluência segundo os critérios nossos de Carvalho 1990? Em 3 níveis de fluência. Fluência 1, 2, 3, sendo a 1 a leitura sublexical, a 2 a leitura lexical e a 3 a leitura sintagmática. Os elementos de análise são esse tipo de segmentação, aleatória por palavras ou por sintagmas, e também a consciência metalinguística subjacente à leitura fonológica da palavra ou sintático-semântica. Os aportes teóricos estão aqui colocados, mas para cumprir o nosso tempo delimitado para essa apresentação, vou direto na história apresentada para a leitura oral pelas crianças. O dia estava bonito e o menino saiu para passear. No caminho, de repente, caiu uma chuva forte e ele voltou para casa todo molhado, mas tomou remédio e ficou bom. Então, as características do nível 1 de fluência oral são o quê? A leitura sublexical mais a consciência metalinguística fonológica, que se refere ao conhecimento das letras, dos sons do princípio alfabético. O padrão oral desse nível 1 é tipo assim: O, Di, A, Es, Tava, Bo, Ni, Toé. Percebe-se que é uma decodificação falhada, sem acurácia, com a leitura de segmentos de palavras e não das palavras inteiras. E o indicativo de que esse leitor possui a consciência fonológica na tarefa de segmentação que fiz paralela à avaliação da fluência. Nessa frase, o abade vê o maremoto, a criança leu, porque era apresentada sem espaço entre as palavras, aquele experimento clássico de Emília Ferreiro, para a criança fazer os espaços, o risco entre uma palavra e outra. E a criança com consciência fonológica apenas, ela lê o, tenta ler oá, oabe, oaba. Aí resolve dizer, tem nada para ler não. Já no nível 2 de fluência oral, a leitura lexical mais a consciência fonológica e a consciência da palavra. Por quê? Porque a palavra, é importante essa consciência metalinguística da palavra. Porque a palavra é a menor unidade psico-sociolinguística, é o menor recorte gráfico portador de um significado, de uma mensagem. Então, o padrão oral do nível de fluência oral 2, a criança lê assim: o dia estava bonito e o menino. Alguém deve conhecer esse padrão de leitura, não é? Vê-se que a decodificação é acurada, é eficaz para a formação de uma memória de trabalho coerente com o léxico, com as palavras faladas. E o indicativo de consciência metalinguística da palavra que obtivemos na testagem específica é muito interessante. Quando eu perguntava, pé é palavra? A criança me respondeu, nesse exemplo, na frase com acento, o pé sem acento fora da frase não é palavra, é o pedacinho pé. Quando eu perguntava se ao era palavra, ela disse também, se for na frase assim, a menina foi ao baile. Já as características do nível 3 de fluência oral, a leitura sintagmática mais a consciência sintático-semântica, que é aquela consciência metalinguística da sequência das palavras na frase. Primeiro o agente, depois a ação, depois o objeto. Nas frases mais simples, para um leitor iniciante.
O padrão oral, então, se baseia na pontuação. As pausas são feitas segundo os sinais de pontuação. O dia estava bonito, vírgula, e o menino saiu para passear, ponto. No caminho, de repente, e assim sucessivamente. Nota-se que essa decodificação é acurada e, além do mais, com ritmo e entonação, garantindo expressividade ao texto. O indicativo de consciência metalinguística sintático-semântica na testagem específica que fizemos, a criança, daquela mesma tarefa de segmentação da frase escrita sem espaço entre as palavras, o abade vê o maremoto, a criança leu, ela fez imediatamente 2 traços ao redor da palavra ver. E ela leu, o abadé vê o maremoto. E eu perguntei, o que é o abadé, tu sabes? Ela disse, eu não sei, ele pode ser um bicho ou uma pessoa, porque ele tem olho e tá vendo o maremoto. Eu perguntei, tu sabes que é o maremoto? Sei não. Algumas contribuições que consideramos funções no nosso teste de avaliação de fluência oral, funções pedagógicas, né, tanto para avaliação diagnóstica como formativa e somativa, em suporte à ação do professor, e também uma função preditiva, prognóstica. Esse teste, em algumas estatísticas que desenvolvemos no texto original, ele apresentou essa condição de prever precocemente problemas de aprendizagem, defasagens em crianças que pudessem mais adiante apresentar um problema de aprendizagem. Uma função também muito interessante que pode ter esse teste é que, na medida que ele é um ponto de corte, ele apresenta um nível crítico calculado, que é o nível 2 de fluência oral, para considerar alguém alfabetizado, a partir do construto de leitor autônomo. Criamos esse construto, um conceito em construção, para delimitar, aplicar essa fluência à situação dos estágios iniciais da aprendizagem da leitura. E quem seria o leitor autônomo? Exatamente aquele leitor, aquela criança, aquele aprendiz principiante que tem condições de interagir com o texto escrito sem a ajuda de terceiros. Então, se o nível 2 é crítico para essa autonomia, nós consideramos ele um ponto de corte. Também, outra função, a metodológica, teórico-metodológica, a comparabilidade entre as pesquisas e clareza no diálogo entre pesquisadores, bem como nas definições de alfabetismo e alfabetização, que costumam ser muito amplas. E nesse particular, nós estamos nos detendo a essa condição de autonomia, de leitor autônomo. Outras funções sociais seriam de controle social, de alfabetismo e alfabetização. Quanto é direito do cidadão e quanto é dever do Estado. Então, esse instrumento poderia ser de muita utilidade para os próprios alunos, adultos, adolescentes, jovens, para seus pais e para organizações da sociedade civil, para favorecer um diálogo qualificado entre essas pessoas usuárias dos sistemas de ensino e os sistemas. O que é que o aluno tem direito? O que é que a escola tem a obrigação de oferecer? Existe também para estudo, uma função jurídica e uma função clínica, que o nível crítico de fluência poderia subsidiar julgamentos jurídicos quanto à alegação de desconhecimento de leis, de dificuldade, falta de condição de conhecer documentos ou legislações necessárias. E a função clínica seria com relação a pessoas pós-traumas com perda de linguagem. Isso está tudo para estudo, são sugestões de colegas nossos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas não é nosso foco de interesse. Então, para finalizar, vamos teorizar um pouco. Tendo em conta, eu vou ler para ser mais objetiva, mais precisa. Tendo em conta as considerações desta 10ª jornada virtual internacional de pesquisa científica sobre a íntima relação entre processos didático-pedagógico e os anseios sociais na construção da cidadania,
Nós, os professores, estamos enredados nesta complexa relação de meios nem sempre tangíveis e utopias. Nesse sentido, e diante da polifonia e da polissemia do termo alfabetização, consideramos relevante esta busca por um ponto de corte, por um nível crítico e mínimo de fluência de leitura, que seja essencial para definir o alfabetismo entre os aprendizes iniciantes, assim como para respaldar sua efetiva aprendizagem ao longo da trajetória escolar. A demanda atual é por estudos, novos estudos para testar a força do nível crítico estabelecido por Carvalho, qual seja o nível 2 de fluência, a leitura oral lexical como essencial para a autonomia do leitor e a aprendizagem escolar. Temos aí uma pequena bibliografia que foi consultada. Muito obrigada.